eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, beleza? Bom, então nessa videoaula, né, a gente vai falar sobre as minhocas, tá? A gente vai voltar um pouquinho nos animais invertebrados, né? A gente já teve uma aula ampla para entender todo as características, né? Características morfológicas, características da pele, né? Do formato do corpo, né? Do que eles se alimentam, né? Então foi uma aula bem ampla sobre os invertebrados. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre cada grupo, tá? Então, nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre as minhocas, tá? Que, pessoal, tá entre parênteses aqui, ó, anelídeo. Renan, o que é esse anelídeo? Quando a gente for estudar futuramente, né, mais sobre as minhocas, nós vamos entender que elas possuem características muito semelhantes a outros animais invertebrados. E que, quando somados esses animais, tá, que a gente vai entender daqui a pouquinho quais são esses animais, eles formam um grupo, um grande grupo de animais invertebrados, só que chamado de anelídeos. Ah, Renan, então a minhoca é um tipo de anelídeo? Sim, exato, tá? Então, minhoca é um anelídeo, um grupo de invertebrados, né, que possuem características em comum, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, ao longo da nossa videoaula. Então, surgidas há mais de 500 milhões de anos, né, do planeta Terra e com mais de 5.000 espécies em todo o mundo. As minhocas são animais invertebrados de corpo cilíndrico e alongado, formado por vários anéis. Então, lembrar disso. Qual que é a morfologia das minhocas? Pergunta difícil? Não. Qual que é o formato do corpo das minhocas? É o que é o conceito de morfologia, o formato do corpo, tá? O aspecto, né? Dizemos então que as minhocas são invertebrados, obviamente, apresentam um corpo cilíndrico e alongado, formado por vários anéis. Turma, 5.000 espécies. 5.000 espécies é muita coisa, tá? E isso se refere a somente o número de espécies. Todas as minhocas são iguais? Não. Existem mais de 5.000 espécies de minhocas. Se existem mais de 5.000 espécies, tipos diferentes de minhocas, imagine quantas minhocas que podem existir em todo o mundo. Então, é muita coisa a te pensar. Então, que vejam só, uma espécie de felino. Quantas espécies de felino podem existir no Brasil? Poxa, a gente pode lembrar aí da onça, jaguatirica, alguns gatinhos do mato, né? O gato doméstico podemos considerar, né? Mais umas 5, 6. Se tiver 20, 30, se tiver 100 espécies de felinos no Brasil, é muito. 100, tá? E olha só então as minhocas, 5.000. Elefante, lá na África e na Ásia também. Existem duas espécies de elefante. Duas espécies de elefante. O africano e o asiático. As minhocas não. Mais de 5.000. Então é um grupo extremamente diverso, ou seja, que possuem várias espécies diferentes. Agora, os anelídeos, tá? É um grupo que inclui animais invertebrados semelhantes. Os anelídeos, então, são animais pertencentes ao filo Annelida. É um grupo, tá? Ele chama filo Annelida, que possuem um corpo alongado e cilíndrico com inúmeros anéis dispostos em sequência, o que justifica o nome do filo. Anel, tá? Anel, anelídeo. A minhoca é um anelídeo? Sim. São animais encontrados em ambientes de água salgada ou doce e também em ambientes úmidos, de terra firme. Esses animais fazem parte deste grupo, são as minhocas, poliquetos e sanguessugas.
Então, pessoal, os anelídeos são invertebrados que possuem características em comum. São alongados e possuem o corpo formado por anéis anelídeos. A minhoca é apenas um deles. Existem os poliquetos e também as sanguessugas, tá? Então, a sanguessuga é um anelídeo, assim como também as minhocas. Só que nessa videoaula a gente vai entender somente, né, uma aula exclusiva sobre as minhocas. São animais vertebrados, de corpo cilíndrico e alongado, formando por vários anéis. Lembrar sempre disso. Anéis, anelídeo, tá bom? É muito importante para o solo, né, por vários fatores. Em primeiro lugar, ela é detritívora. Pode anotar que é importante. O que é detritívora? Ela alimenta-se de restos orgânicos de vegetais e de animais encontrados na terra. Por ter esse tipo de alimentação, ela elimina suas fezes, restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Tá? As suas fezes são restos alimentares, né? Essas bactérias, ao ingerirem sobre esses restos alimentares, produzem um material chamado de humus. Então, a minhoca consome toda a terra e matéria orgânica que está ali, onde ela está vivendo. As fezes dela é chamada de humus, tá? E cheia de nutrientes para as plantas se desenvolverem. Como diz aqui no segundo parágrafo, o humus é muito importante para o crescimento das plantas, pois contém nitrogênio, fósforo e potássio. São nutrientes extremamente importantes para as plantas crescerem e se desenvolverem. Tá bom? Então, o que é o humus? É as fezes das minhocas, extremamente importante para manter aí, ó, os nutrientes no solo, na terra, que vão ser importantes para as plantas se desenvolverem. Além de produzir o humus é essa terra preta, tá, pessoal? Aqui, ó, essa terra pretona mesmo, tá? Misturada até a terra. Ele costuma ser até mais solto e bastante úmido também, já que ela possui essa característica de possuir o corpo bastante úmido. Imagina só se ela tivesse o corpo seco, né? Ela não iria conseguir, né, andar pela terra, né? Ela provavelmente iria machucar toda a pele dela. Então, essa característica de possuir o corpo úmido é extremamente importante para ela sobreviver na terra. Então, além de produzir um humus para o crescimento das plantas, né, as minhocas, ao se movimentarem embaixo da terra, vão fazendo túneis que favorecem a ventilação das raízes das plantas e a penetração da água das chuvas, o que colabora para uma melhor observação da água pelas raízes. Deixa a terra mais fofa, assim as raízes podem se desenvolver mais, né? E também a infiltração de água dentro do solo, deixando ele mais úmido, né? Deixando ele com um aspecto e uma qualidade melhor, como diz o texto. Então é essa terra airada aí, né? Chamada de terra airada, ou solo airado, solo com muito humus, né? Rico em minerais. É um solo que a gente bate o olho assim, a gente já sabe que tem muita minhoca, tá bom? E que a gente pode plantar qualquer coisa, qualquer coisinha que a gente plantar, ele já vai se desenvolver a planta porque está rica em nutrientes e com muita minhoca. Elas podem viver em torno de 16 anos, reproduzindo-se muito rapidamente. Calcula-se que cada minhoca põe em torno de 15 milhões de ovos em toda a sua vida. É muita coisa. Os solos que possuem grande quantidade de minhocas são considerados solos férteis, onde tudo que se planta nasce. Esse conceito é importante, pessoal. Solo fértil. O que é um solo fértil e um solo infértil? Isso aí a gente tem que saber a diferença. Solo fértil é aquele com muita nutriente. Se tem muito nutriente, tem muita minhoca. Agora o solo infértil não. Muito seco, sem nutriente, está infértil e muito provavelmente não tem minhoca presente nele, tá?
saber a diferença aí desses dois tipos de solo. E sempre relacionando a qualidade do solo com a minhoca, tá? É claro que vai existir, pessoal, ambientes que vão ter pouca disponibilidade, né? Como, por exemplo, ambientes que tem muita disponibilidade de sol, bate sol bastante, como no deserto. No deserto, né, pelo fato de ter um sol muito intenso, uma temperatura muito é, quente, né? O solo ele vai ficar seco por causa da temperatura e da luz e vai ter pouca, as minhocas não vão sobreviver ali, tá? Então, vão ter ambientes naturais que não vão ter minhocas, já aqueles outros ambientes que vão ter muita disponibilidade de minhoca e isso tem sérias um fato justifica o outro. Percebam que no deserto tem muitas plantas, pouquíssimas plantas, né? Porque o solo é muito pobre, o calor muito intenso, luminosidade intensa, pouca disponibilidade de minhoca, né? As minhocas auxiliam aí toda essa manutenção de nutrientes, disponibilidade de nutrientes do solo, cresce muita planta. No deserto que não tem minhoca, não cresce, ou cresce, né? Pouquíssimas plantas. Aí resumindo um pouquinho, né, dos conceitos que a gente aprendeu. Detritívoras. O que é detritívoras? Alimentando-se de restos orgânicos de animais e vegetais. Elas eliminam as suas fezes, né, eliminam em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Essas bactérias agem sobre esses restos alimentares e produzem um material chamado humus, que é as fezes dela, né? Muito importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Agem como fertilizante natural para o solo e as plantas se desenvolverem, por conterem nutrientes como fósforo, potássio e nitrogênio. Ao se movimentarem embaixo da terra, as minhocas vão cavando ali os túneizinhos, né? Cavando buracos que favorece a ventilação das raízes das plantas, permitindo a penetração da água e da chuva com maior facilidade, fator que colabora para a melhor absorção de água pelas raízes. As minhocas também são utilizadas como cosméticos e na culinária em alguns países. Não só as minhocas, tá, pessoal? Muitos outros animais invertebrados, né, podem ser comuns em algumas culturas, muito comum lá na Índia, né, a China, alguns países asiáticos, se alimentam aí desses animais. É bem diferente do convencional, né, do que a gente utiliza aqui. A gente não se alimenta de animais, tá? Só que em outros países costumam se alimentar, em alguns países, né, algumas culturas, inclusive de escorpião. E sim, claro, eles tiram o veneno, a parte que está o veneno também. E vários estudos também indicam que é um hábito, né, extremamente bom, porque esses animais têm muita proteína, pessoal. Tá? É como se fosse, né, se alimentando de um feijão também que tem muita proteína, ferro, tá? Então, eles sim fazem bem para nós, tá? Só que é um hábito bastante diferenciado, concordo. Bom, então algumas partes, tá, da minhoca, percebam que é um animalzinho bem diferente, né? Eles possuem uma boca, né, nessa região mais próxima do clitelo, que é o órgão reprodutor, tá? Clitelo é um órgão reprodutor mais próximo da boca, e o ânus, onde ela vai liberando as fezes, chamadas aí de humus, né? Extremamente importante também para a terra e o desenvolvimento das plantas. Renan, o que é isso? É a reprodução das minhocas, vocês já viram? Né? Então, percebam que aqui tem o clitelo, aqui ó, clitelo, órgão reprodutor, tá? Eles conectam o clitelo uma na outra,
tá? E fazem a troca aí das células reprodutivas, né? Que vai ser importante aí para os futuros filhotinhos de minhocas, tá? Então, percebam que a boca é a mais próxima do clitelo, tá? Então, aqui seria a boca dessa daqui, e aqui seria a boca do indivíduo acima, tá bom? Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim dessa videoaula. Façam essas questões aí, tá? De 1 a 8 relacionadas às minhocas. A questão 9, 10, 11, 12, 13 e 14, questões muito simples, tá? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.